Olá, eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de arte para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre em um local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades e os exercícios devem ser feitos tendo como base nossas videoaulas, tá bom? Hoje daremos então continuidade para a nossa disciplina de arte e vamos iniciar um novo tema, o tema 2, meu grupo. Hoje faremos as páginas 24, 25, 26 e 27. Então peguem o livro, a bolsinha, o caderno. Sempre tem o caderno próximo, caso vocês queiram fazer alguma anotação e que não pode ser feita no livro, tá bom? Esse tema é meu grupo, então vamos estudar as artes coletivas, as artes que são feitas por mais de uma pessoa. Vamos lá? Acompanhe as leituras, tá bom? Meu grupo. Você já pensou nas relações que estabelece com as pessoas ao seu redor? Em casa, na escola, na vizinhança ou em outros lugares, estamos sempre nos relacionando de várias formas. É comum que a partir dessas interações a gente passe a integrar grupos de pessoas com características semelhantes ou que tenham os mesmos interesses e costumes que os nossos. Mesmo assim, como vimos no tema 1, cada um tem a sua individualidade, que deve ser respeitada e valorizada. Isso nos ajuda a conviver em harmonia. Então, há vários locais em que a gente convive com grupos, em que temos grupos como nosso principal ponto de apoio, né? A escola, a própria família, na igreja, são vários os locais onde convivemos com outras pessoas. Mas é muito importante para a gente entender que cada um é um e cada um pensa diferente, vive diferente, né? E temos sempre que respeitar o nosso próximo. A harmonia de um grupo, ela sempre vai existir somente e somente mesmo quando há respeito entre as pessoas. Como estudaremos ao longo do tema 2, a diversidade desses grupos pode se refletir na arte, tanto nos assuntos abordados nas obras, como na forma de trabalhar dos artistas, que podem se unir para se expressar. Além disso, veremos que reconhecer os grupos sociais de que fazemos parte é muito importante para compreender a construção da nossa identidade. Observem, por exemplo, essa fotografia. Essa mesma fotografia está no livro de vocês. É uma família, né, que canta e toca junto. Isso é muito legal. São um grupo familiar que acabou se tornando um grupo que trabalha junto. Olhem só esta pintura do Cândido Portinari, que é um pintor brasileiro muito reconhecido no mundo inteiro. Ele fez este quadro que se chama Chorinho, né? O que é chorinho, você sabe? Chorinho é um tipo de música muito parecido com o samba, que surgiu lá no Rio de Janeiro, e ele é bem lento, e normalmente tem essas bandas que se vestem iguais, né, com ternos, chapéus, e é um ritmo bem gostosinho da gente ouvir, assim, porque dá uma calma, dá uma paz pra gente. Normalmente ele é só instrumental, são só instrumentos. Existem alguns chorinhos, né, com letra, que também são muito bonitos, mas eu particularmente gosto muito daqueles que são instrumentais. Quais são as pessoas com quem você mais convive? O que vocês costumam fazer juntos? Se perguntem. Você conhece algum grupo de artistas que atua juntos? Que tipo de arte eles fazem? Bom, os grupos vou responder, né, pessoalmente, e aí vocês respondem daí. Eu convivo mais com minha família, né, ultimamente com minha família. Quando estamos na escola, convivemos com outros professores, né? Os professores tendem a conviver com outros professores. Há também amigos de infância, amigos mais novos, né? A gente sempre convive em grupos. E se eu conheço um grupo de artistas que atua juntos? Sim, eu conheço. Eu conheço vários grupos de teatro por esse Brasil afora e eles fazem esse tipo de arte, apresentações teatrais. Começo de conversa todos juntos. Que tal participar de uma brincadeira sobre a importância de trabalhar em grupo? Reúnam-se com os colegas e façam atividade com a ajuda do professor. Ao final, conversem sobre as vantagens e os desafios de se trabalhar em grupo. Bem, nós não conseguiremos fazer este exercício, né? Ele particularmente não dá para fazer em casa, mas vamos refletir sobre isso, tá bom? Pensem nessa fotografia que está aqui.
nessa tela. Temos aí várias crianças em círculo segurando umas as mãos das outras. Pensem que vocês precisam ficar girando num ritmo constante para o mesmo lado, ao mesmo tempo, ao som de uma música. Imagine. E aí, de repente, uma dessas crianças decide parar e solta a mão. O que vai acontecer? Toda aquela apresentação vai acabar, porque vai ter alguém que não soube trabalhar em grupo. Pensem, vocês estão girando, essa pessoa saiu, vocês começam de novo. Aí alguma dessas pessoas começa a puxar o braço, ou então começa a andar mais devagar, ou começa a andar mais rápido que todo mundo. Isso tudo acaba comprometendo o que o grupo está fazendo, né? Um trabalho, quando ele é feito em grupo, ele deve ser realmente feito em grupo, onde cada uma das pessoas tem a sua importância, tem a sua responsabilidade e trata essa responsabilidade e essa importância com muita responsabilidade, né? Porque se uma pessoa do grupo acabar não gostando de fazer o trabalho ou desistindo de fazer, o trabalho desse grupo não vai ser o que ele deveria. Vai ser um pouquinho mais complicado de fazer esse trabalho. Então, trabalhar em grupo é muito importante. E quando estamos em grupo, cada pessoa do grupo é importante no mesmo nível e tem responsabilidades no mesmo nível e devem agir para que este grupo se saia bem. Curiosidade. Vamos falar de diferentes famílias. A família costuma ser o primeiro grupo com o qual nos relacionamos, por isso que estamos falando de família nesse momento. Estamos falando de grupos, então a família é primeiro grupo que nós nos relacionamos quando nascemos, né? Desde que nascemos. Existem diversos tipos de família. Algumas são pequenas, outras são grandes, numerosas. Algumas são extrovertidas, né? Gostam de rir, de contar piadas. Outras são mais sérias e assim por diante. Observem essa fotografia. Essa mesma pintura está no livro de vocês, tá? Além disso, cada uma dessas famílias tem seus próprios costumes, seus valores, seus princípios e suas histórias. E isso as torna únicas, né? Por exemplo, uma família daqui do Brasil não é a mesma, não tem a mesma dinâmica, a mesma maneira de viver que uma família lá na China, por exemplo. Então, as famílias sempre vão ser diferentes, com costumes, valores, princípios e histórias diferentes. As famílias foram e ainda são retratadas de várias maneiras nas artes visuais. Por exemplo, em pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, ilustrações ou gravuras. Observe nesta página algumas obras que têm a família como foco. Então, nós já vemos duas, olhem essa. E temos mais uma, olha. Como é a sua família? Ela parece com alguma das famílias apresentadas nessa página ou é diferente delas? Observem aí na página 26 as 4 famílias retratadas. Nós temos uma família, né, que você percebe que está nos dias de hoje. Temos a mãe e 2 filhos passeando num parque. Temos essa escultura feita de uma mãe, um pai e 2 filhos. Não sabemos exatamente onde eles estão. Nós temos uma mãe indígena com seus 2 filhos. Temos outras sombras atrás, não dá para saber exatamente o que é. E temos essa grande família antiga. Olha para você ver quantas crianças, quantos adolescentes de uma mesma família. Observe as obras desta página, leia as respectivas legendas e escreva abaixo as técnicas utilizadas em cada uma delas. Quando a gente pede para vocês para lerem as legendas, é essa letra pequenininha que fica embaixo de cada uma das obras de arte que tem no livro de vocês. Todas as obras de arte, todas as imagens que tem no livro sempre terão uma legenda. Nessa legenda estão, normalmente, o nome do autor dessa obra, o ano em que ela foi feita, ou aproximadamente o ano em que ela foi feita, a técnica que foi utilizada e o tamanho, né, as dimensões dessa obra de arte. Em alguns casos, também há a informação de onde ela está. Por exemplo, a Mona Lisa, que é um quadro que as pessoas normalmente conhecem. Normalmente fica Leonardo da Vinci, o ano, a técnica que foi utilizada, Museu do Louvre em Paris. Né? A gente sabe onde está aquela obra. Nesse caso, nessa atividade, eles pediram, né, no livro para que vocês coloquem
qual é a técnica utilizada em cada uma delas. Vamos fazer juntos? Na obra Família no Parque, a técnica utilizada é óleo sobre tela. Quando a gente fala que uma obra é óleo sobre tela, quer dizer que uma tela de pintura foi utilizada tintura a óleo, né? Então, tinta a óleo sobre tela. Perfil do olhar. É uma escultura em fibra de vidro. Olha que difícil, né, gente? Fazer uma escultura em fibra de vidro. Essas pessoas são muito talentosas. A família Calapalo, que é a família indígena, é técnica mista sobre tela. O que é isso? Não foi utilizado somente uma técnica. A pessoa pode ter escolhido, né, utilizar tinta a óleo com tinta acrílica, com tinta de tecido e assim criar uma técnica mista. Não dá para saber exatamente qual técnica foi utilizada, porque foram várias técnicas. E de novo sobre tela, né, sobre tela de pintura. E a família Feliz é uma gravura. Gravura é algo bem antigo, depois a gente vai aprender mais sobre elas, tá bom? Então, família no parque, óleo sobre tela. Perfil no olhar, escultura em fibra de vidro. Família Calapalo, técnica mista sobre tela. E a família Feliz, gravura. Se vocês precisarem, podem pausar o vídeo para poder fazer essa atividade e depois damos o play novamente. Vamos para o mundo sonoro. Bandas de percussão. É comum a reunião de artistas para a formação de grupos musicais e bandas. As bandas podem ser caracterizadas de diversas maneiras, pelo gênero musical que tocam, pelo tipo de instrumentos que utilizam. Nas bandas de percussão, por exemplo, são usados predominantemente instrumentos musicais que marcam o ritmo. Todos esses tipos de instrumento em que precisamos bater, com as mãos ou com baquetas, eles são instrumentos que marcam o ritmo. O som dos instrumentos de percussão produz vibrações contagiantes. No Brasil, o samba é um dos ritmos em que esses instrumentos são utilizados de forma marcante, e vários outros, Para serem tocados, os instrumentos de percussão podem ser batidos, como os tambores e os sinos, sacudidos, como os chocalhos, e friccionados, como a cuíca e o reco-reco. O que é friccionados? Percebam essa imagem, essa última imagem, que nós temos um cilindro e uma pequena varetinha. Friccionados é quando você vai raspando, Isso é friccionar. Muitos projetos de educação musical utilizam instrumentos desse tipo, que é da percussão, É o caso do projeto Samba para Todos, da instituição Casa de Davi. Nesse projeto, pessoas com deficiência física ou deficiência intelectual têm a oportunidade de aprender a tocar os instrumentos que compõem a bateria de escolas de samba. Olha que incrível, Ao mesmo tempo que as pessoas estão fazendo música, fazendo arte, elas estão incluindo pessoas com deficiência física ou intelectual no mundo artístico. Isso é incrível. A proposta, da sugestão de atividade, sugestão porque vocês podem fazer ou não. Eu gostaria muito que vocês fizessem, mas é uma atividade que demanda um pouco mais de tempo e materiais. Construa um instrumento de percussão utilizando material reaproveitável, como garrafas ou potes de plástico. Experimente criar sons manipulando o instrumento. Depois, você e os colegas podem formar uma banda de percussão e acompanhar o professor em um exercício de execução musical. Ele será o maestro e indicará o ritmo que deve ser tocado por vocês. Bom, se vocês fizerem um instrumento musical, eu quero que vocês façam uma fotografia dele e mandem para mim. Coloque nome no seu instrumento musical. Já que você vai ser o inventor, precisa colocar um nome no seu instrumento. Então você vai guardar esse brinquedo, porque quando as aulas voltarem, nós vamos fazer a nossa própria orquestra, ok? Então, eu quero que vocês façam essas atividades propostas, se divirtam fazendo arte, porque a arte, ela tem que ser divertida, tem que ser prazerosa, fazer com que o coração da gente fique quentinho, Que a gente fique feliz fazendo arte. Façam as atividades, nos vemos no próximo encontro, já estou morrendo de saudade de vocês e lembre-se, juntos no caminho certo.